Olá, seja bem-vindo a esse projeto incrível que é o Pode Emagrecer com a doutora Patrícia Torres. Hoje nós estamos no nosso terceiro episódio e por aqui já passou a Amanda Garcia, até eu mesma já fui entrevistada e hoje eu estou com a minha convidada especial, que é a doutora Márcia Alvernaz. Eu te convido também a se inscrever no canal e conferir os outros episódios na íntegra. Oi, doutora Márcia, seja bem-vinda. É uma honra te receber aqui. É um enorme prazer te trazer para que a gente possa falar de assuntos que vão fazer toda a diferença na vida, principalmente das mulheres. E hoje eu gostaria que a senhora se apresentasse para a gente conhecer um pouquinho da sua vida pessoal e profissional. Doutora, eu estou muito feliz de estar aqui. Você, assim, não tem noção do meu orgulho de médicos como você, que mudaram o estilo de vida, que estão vivendo a medicina funcional integrativa na veia e ainda por cima tirando um tempo para informação de qualidade. Então, eu estou muito feliz. Bom, mas quem é a Márcia? A Márcia, ela é médica, ela é mãe da Carol, mãe do Gabriel. A Márcia está solteira. A Márcia ama a aventura, a natureza. A Márcia tem uma vida saudável, aprendeu com a medicina funcional integrativa a ver a vida muito mais colorida. Sou empresária também. Hoje tenho 2 empresas, uma empresa de saúde, a Integrative, e uma empresa de tecnologia, que é a Sport Health. E eu me considero uma mulher muito bem realizada. Eu me considero uma mulher bonita, inteligente, cheirosa. Eu gosto muito de mim verdadeiramente. E com certeza as pessoas que estão ao seu redor também percebem isso, essa energia positiva, uma mulher sempre sorridente, sempre calorosa com os pacientes. E eu tenho certeza que esse bem-estar interno, ele reflete todos os dias na sua vida, né? Doutora Márcia, conta um pouquinho para a gente o que te levou a escolher a medicina e essa área de atuação. Empatia, doutora. Aos 7 anos, eu tive muita empatia com uma médica maravilhosa que cuidou da minha mãe quando ela estava grávida da minha irmãzinha caçula. Eu tive uma conexão tão profunda e verdadeira com o cuidado dela, o amor com que ela estava olhando a minha mãe, o cuidado que ela chegou lá na recepção para chamar a minha mãe. Na época, era um serviço público. Eu fiquei observando, eu falei, eu quero ser igual essa doutora, eu quero ser doutora. E aí isso me encantou muito, né, esse acolhimento dela. E aí eu passei a querer cuidar mesmo, cuidar de pessoas. Me identifiquei muito com o universo feminino. A minha escolha de começar a minha medicina com as mulheres foi por competência pessoal mesmo. Afinal de contas, eu sou mulher, eu vivo todas as mazelas de uma mulher. Então, isso me fez pensar, é para elas que eu quero fazer a minha medicina. E comecei fazendo cirurgia, fazendo pré-natal, tratando naquela época das menopausas da forma mais precária que você pode imaginar. Naquela época, 25 anos atrás, os recursos que nós tínhamos para cuidar da saúde feminina para a longevidade saudável era praticamente nenhum. Nós tínhamos como ferramentas de apoio, basicamente, medicamentos sintéticos. Mas, mesmo assim, eu via a possibilidade de estar fazendo algo muito maior para as mulheres do que só prescrever medicamentos sintéticos. E foi aí que eu conheci a medicina funcional integrativa, que é a mudança no estilo de vida e terapias muito mais biológicas, terapias
onde o corpo entende melhor o que tá chegando para ele. Doutora Márcia, a senhora tocou num ponto que seria, inclusive, minha próxima pergunta sobre motivação. A levar essa saúde hormonal para as mulheres, né? Nós somos mulheres atendendo mulheres com dores, né? Onde elas vêm em busca de suporte, de acolhimento e de alívio. O que a senhora pensa, assim, o que a senhora encontra no seu dia a dia dessas mulheres que faz, né, que te motiva a seguir na área? A dor própria, sabe, doutora? Assim, a dor delas é também a minha dor. Então, me ajuda muito ser mulher como elas, porque eu entendo exatamente em qual fase da vida que ela está vivendo. E como eu busquei, em primeiro lugar, cuidar de mim com a medicina funcional integrativa, a ginecologia integrativa, eu sei que dá certo. E aí, assim, dessa forma, eu tenho certeza para falar para elas que isso vai passar. Essa dor, esse sofrimento, esse estresse. Porque 90%, doutora, das mulheres que me procuram, elas vêm para serem resgatadas. Literalmente, elas chegam assim: doutora Márcia, cadê eu? Eu não me reconheço. Eu vim aqui na senhora como última esperança de vida. Já tentei de tudo. Já tentei medicamento, já tentei fazer academia, já tentei me alimentar melhor. Mas eu vim aqui como minha última esperança, porque eu me quero de volta. Doutora, isso é de uma responsabilidade. A confiança do outro na sua profissão é de uma responsabilidade divina, maravilhosa. E essa dor do outro é que me motiva a buscar cada vez mais conhecimento, porque nós não sabemos tudo e eu nem quero, Deus me livre, um dia na minha profissão ter certeza que eu já sei tudo, porque aí eu posso parar. Sim. Porque aí eu vou fazer errado. Com certeza, né? Essa humildade é muito importante para estar sempre buscando o melhor, né? E eu tenho certeza que essas pacientes são muito sortudas. E eu falei sobre isso no podcast anterior, né? Sobre a minha motivação, sobre a dor do outro. E isso nos preenche, né, doutora Márcia? A gente fica muito feliz mesmo em conseguir fazer diferença na vida das pessoas. E esse discurso, né, a minha última chance, já tentei de tudo. Então, isso traz uma responsabilidade ainda maior e uma busca maior de conhecimento, né? E como a gente sabe que dá certo por aplicar nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que a gente ama, isso é muito, muito gratificante. Doutora Márcia, eu vou fazer agora uma rodada de perguntas, tá? Vou ser bem direta. Vamos lá. Quais são os maiores mitos na reposição hormonal? A senhora acredita? Hormônio dá câncer. Hormônio faz crescer o que é pequenininho. E que hormônio vicia. Eu acho que esses três são... Acho que o top 1 é hormônio causa câncer. Hormônio dá câncer, né? Sobre a reposição hormonal, né? Eu que trabalho tanto com emagrecimento, a senhora tanto com as mulheres, né? Menopausadas, climatério. A senhora acredita que realmente tem um impacto na composição corporal na vida dessas mulheres após esse período de climatério, menopausa? Com toda certeza. Doutora, as mulheres elas vão mantendo o mesmo padrão de vida, mais ou menos o mesmo ritmo. Ah, eu não faço academia, não faço mesmo, eu não alimento direito, não alimento mesmo, mas chega um ponto que esses hábitos de vida ruins, eles vão refletir no corpo, coisa que antes não estava acontecendo. Isso é muito comum. Uhum. Eu sempre comi porcaria e nunca engordei. Eu nunca fiz atividade física e eu nunca engordei. Mas, doutora, agora eu tomo água
Eu vou pesar, eu ganhei 2 quilos. Isso é reflexo de distúrbios hormonais, doutora. Isso não é reflexo de outra coisa. Realmente, as pessoas, as mulheres principalmente, elas podem ganhar mais gordura comendo a mesma quantidade que comia antes ou até menos. E quantas mulheres são criticadas? Quantas mulheres são alvejadas com comentários? Ah, você está comendo sim. Você não está vendo, você está comendo escondido. Uhum. Então, a gente vê isso na prática. Então, não é nem questão de fé, doutora. Essa questão dos distúrbios hormonais podem... Será que podem engordar? É questão de certeza. Basta ver uma mulher que mantém mais ou menos os mesmos hábitos antes dos 40 para essa mulher depois dos 40 anos. E eu vou falar com você uma coisa, doutora. Eu acredito que a partir dos 35 anos, essa mudança corporal, consequência dos distúrbios hormonais, ela é mais frequente do que a gente imaginava. Sim. E aí essas mulheres ficam ali num ciclo de frustração, né, doutor Márcio? Porque elas encontram pessoas no dia a dia e profissionais dizendo que elas têm que se adaptar àqueles sintomas e a conviver com eles, né? E é uma mulher ativa, uma mulher que trabalha, uma mulher que precisa se olhar no espelho e sentir bem, e enquanto ela não fizer esse ajuste desse desequilíbrio hormonal, ela também não vai encontrar a estética desejada, né? Doutora Márcia, então, seguindo aqui nas perguntas. Quais os primeiros sinais que um corpo feminino pode dar dizendo que ele está em desequilíbrio hormonal? Uma palavra, doutora: estresse. O estresse é o maior marcador de distúrbios hormonais. Ah, mas o que é estresse? Se a vida é estressante. Estresse, doutora, que eu trago aqui para nós, é a forma como você lida com os problemas. A vida é feita de problemas. Só lamento. Quando nós nascemos, nós entramos num campeonato. Esse campeonato é o campeonato da sobrevivência. Temos que sobreviver desde a hora que nós nascemos das nossas mães. É sobreviver, é luta o tempo todo. Só que a forma como que a gente lida com esse estresse, ela é mais ou menos equilibrada quando os nossos hormônios estão ok. Mas vamos lá. Você não dorme direito. Seu hormônio do sono, a mãe de todos os hormônios, chamado melatonina, não está sendo produzido de forma eficaz. Não dormiu direito? Vai ficar estressado. A sua tireoide não funciona bem, você tem dificuldade em processar críticas. A sua parte de gerenciar críticas no cérebro, ela é dependente do hormônio tireoidiano. Se você não processa críticas, você vai ser uma pessoa estressada. Depois dessa baixa de melatonina, baixa dos hormônios tireoidianos, qual que é o próximo passo? Um aumento desenfreado do cortisol, mais um desequilíbrio hormonal. Cortisol é um hormônio importante para a vida, né, doutora? Sem ele não tem vitória. Sim. Mas ele, em excesso, vai deixar todo mundo estressado. Excesso de cortisol emburrece. Então, a pessoa toma decisões erradas, a pessoa passa a ter relações abusivas e sofrer em relações abusivas. Então, o marcador de desequilíbrio hormonal, para mim, clinicamente, na anamnese, na conversa com o paciente, é medir o quanto aquela mulher está lidando bem com o estresse, seja social, profissional ou pessoal.
Doutora Márcia, a senhora acredita que as mulheres na pré-menopausa também se beneficiam com alguma espécie de reposição hormonal ou somente depois do diagnóstico mesmo de menopausa? A pré-menopausa, doutora, é a fase ideal para fazer esses ajustes finos. Por quê? O que é a pré-menopausa? Existe uma produção diminuída de um dos hormônios que fazem parte da sinfonia, que é o corpo feminino. Fala a verdade, a mulher é uma sinfonia. Uma sinfonia complexa, né? Complexa, diversa. Sim. E essa diversidade que é a coisa mais linda da gente estar afinando na pré-menopausa, que é aquele período onde existem produções de alguns hormônios, ok. Existe já uma deficiência da taxa ideal daqueles hormônios para a mulher. Então, eu falo muito para os meus alunos que observem como a sua paciente está clinicamente, dosem os hormônios dela. Ela está feliz, ela está plena, ela está reproduzindo, ela está sexualmente ativa. Corre e dosa aqueles hormônios. Esses valores vão ser os valores de referência da excelência dela. E ao longo da vida daquela mulher, dose todo ano. Porque assim que essa taxa, assim que esses níveis saírem da excelência, você não vai deixar passar tempo demais, você não vai deixar sua paciente sofrendo, você não vai deixar sua paciente descompensada. Sim. Então, por isso que sim, a pré-menopausa é a época ideal de fazer aquele ajuste fino, aquele pequeno detalhe que vai fazer toda a diferença na menopausa e na pós-menopausa. É uma fase muito importante, né, para essas mulheres procurarem atendimento e já iniciarem este tratamento, né? Um comentário assim de um grande mestre que eu tive foi que o hormônio é a cereja do bolo, né, doutor Márcio? Então, a gente tem que ajustar a qualidade de vida dessa mulher, o que está na base, como a senhora disse, o sono, alimentação, atividade física, para que ela possa se beneficiar com uma menor quantidade e o maior resultado de hormônio. Nem todas vão chegar até a senhora para poder reverter esse quadro, mas as que estão chegando, eu tenho certeza que estão muito realizadas, né? Doutora Márcia, agora eu vou mudar o quadro aqui um pouquinho. Vai ser o nosso quadro Papum. Eu vou dizer uma palavra e a senhora diz o que ela representa para você, tá? Climatério. Estresse. Hormônio. Melatonina. Medicina. Nossa. Sempre tem uma que agarra. Amor. Um sonho. Que os médicos sejam integrativos. Um objetivo profissional. Que os médicos sejam integrativos. Doutora Márcia, então, assim, continuando sobre o nosso tema aqui feminino, né? Quais pequenas mudanças no dia a dia essas mulheres podem ter uma melhora dos sintomas hormonais? Existe alguma dica para dar para elas? Como, infelizmente, nem toda mulher tem acesso a uma hormonologia com qualidade, top 1, sono de qualidade. Um sono de qualidade é determinante do resto todo, se não tiver jeito de fazer muita coisa. Top 2, academia, doutora. Academia. Tá vendo, gente? Não sou só eu que fico puxando a orelha para ir para academia, a doutora Márcia aí, ó, reafirmando isso. Tá, sono e academia. E jejum. Jejum. Os 3. Mais uma. Eu falo do jejum. Doutora Márcia, um ponto que a gente falou em outros podcasts foi sobre comparação.
comparação de rede social. E recentemente a gente teve um caso de gestação, né, de uma atriz já numa idade que não é usual. A senhora que trabalha tanto com fertilidade feminina, né, com a homeostase hormonal feminina. O que a senhora pensa das redes sociais, desse meio, que as mulheres elas chegam se comparando? Isso impactou ali na prática clínica? Impactou, e nesse caso específico, de forma muito negativa. Porque simplesmente foi jogada uma situação, né, nas redes sociais, uma mulher, acho que com mais de 50 anos, eu não lembro muito bem a idade dela, que resolveu engravidar e simplesmente deu tudo certo, ficou tudo lindo. Então, isso impactou de forma muito mais negativa do que positiva. Eu vejo essas ações, doutora Patrícia, das redes sociais muito incompletas. Eu acredito que a história tem que ser contada do início, meio e fim. Então, eu vejo muita coisa na rede social como clássico charlatanismo. Só mostra o resultado de sucesso, mas não mostra a história por trás, não mostra verdadeiramente o número de pacientes que passaram por esse processo e que tiveram sucesso. Então, eu acredito nas redes sociais a moda antiga, investigativa, que houve dois lados, que houve o que deu certo, que houve o que não deu, que deu errado, e que motive os pacientes, doutora Patrícia, a procurarem o seu médico de confiança. Verdadeiras bizarrices. Recentemente, eu recebi no consultório uma paciente fazendo uso de progesterona oral, doutora, 100 miligramas de progesterona oral, porque uma influenciadora disse que pode usar progesterona porque é bom para o sono, e isso e aquilo. E a paciente não tem perfil de progesterona de 100 miligramas. Influência ruim. Então, eu não acredito em redes sociais sem a ética do jornalismo. Eu ainda sou um dos poucos dinossauros que acredita no jornalismo investigativo. Nossa, que perigo, hein? Toda hora, doutora. É uma falta Toda de hora. responsabilidade, assim, de ambas as partes, né? Você Toda postar uma prescrição sua e indicar para outras pessoas e as pessoas realmente aderir, né? E aderem, doutora, porque o charlatão é muito inteligente. Sim, então, assim, a gente sempre lembra, né? Aqui o intuito é informar e não prescrever nada, né? Nada substitui uma consulta médica, mas é informação que vai beneficiar e que não tem nem indicação nem contraindicação para público específico, né? Mas que perigoso é essa situação. Então, eu vou aproveitar que a gente falou de uma situação de consultório e vou falar aqui sobre os casos de consultório. Eu sei que a senhora tem muitos, que eu vejo, tá, gente, pessoalmente, lá no dia a dia, muitos abraços, choros com a doutora Márcia. Então, vamos começar com um caso, assim, de superação. Tem algum caso especial de algum paciente que realmente ali tocou o coração? Resgate do casamento, doutora. É mesmo? Nossa, por essa eu não esperava. Pois é. Foi Resgate do casamento? Resgate do casamento. Como que foi? Conta. 54 anos juntos, de casados. Ela casou muito novinha, ele casou muito novinho. Mas o casamento entrou naquele desgaste da menopausa. Porque primeiro desgasta o casamento com a menopausa, depois desgasta com a andropausa. E esse casal brigando mesmo, brigando total. O filho, que mora fora,
pediu para marcar um atendimento para os pais. E aí, nesse atendimento, eu identifiquei a pós-menopausa dessa esposa, tratei e depois ela voltou com o marido para consultar. E virou para mim e falou assim: doutora, eu estou vivendo os melhores dias da minha vida e eu quero que o meu amor, que é meu marido, viva esses melhores dias também ao meu lado. Estão namorando, são meus pacientes desde então, e estão namorando, viajando pelo Brasil afora, viajando pelo mundo afora, resgatados. Olha. Agora, doutora, pensa bem. O que é que eu vou fazer? Imagino, eu casada, 50 anos casada, o que é que eu vou fazer da minha vida ao lado de um homem que não me beija mais, que não faz amor comigo, que tudo que eu falo está errado? Imagina o contrário. Tudo que o meu marido me fala, eu retruco. Eu não faço mais as coisas que ele gostava que eu fazia. Não tem vida de qualidade sem hormônios. Hormônios são, sim, as cerejas dos nossos bolos. Que história, tá? É uma Esse gracinha, casal apaixonado eu não sabia. Muito. E uma história engraçada, tem? Engraçada, doutora? Até. Sempre na parte dos casais, né? A gente cuida das esposas e elas levam os maridos para... Doutora, meu marido não está dando conta. Primeiro os maridos mandam a esposa, né? Depois elas levam eles para acompanhar. Sim, sim. Pois é, importante essa informação também. E a gente também pergunta, e aí, fulano, tá dando conta? Ô, doutora, tô dando conta. Ai, doutora Márcia. E, assim, a gente falou aqui já de uma história, né, que faz alerta para os outros pacientes, que a senhora contou da influencer sobre a prescrição do hormônio, mas tem alguma outra história, assim, que serve de alerta? Dietas da moda, doutora. Eu acho que tem a ver com hormônios, né, porque a obesidade é um distúrbio hormonal, né, é fato. Sim. Se existe a obesidade, existe um distúrbio hormonal subjacente, né, ali por baixo. Né, ali tem uma situação que a gente precisa ter um olhar mais atento. Paciente fazendo a dieta da moda, uma dieta completamente sem pé, nem sem cabeça, só carne, só proteína de origem animal, só carne vermelha, principalmente. A paciente ficou 21 dias sem conseguir ir ao banheiro. Então, ficou 21 dias sem conseguir evacuar. Teve um intestino irritável, uma perfuração intestinal. Nossa. Por uma dieta altamente inflamatória. Então, dietas da moda, automedicação, isso tudo não vai dar certo. E eu quero, assim, deixar bem claro para quem está nos ouvindo, por que é essa nossa preocupação? Veja bem, como é, doutora, que você vai chegar a um diagnóstico sem conhecer aquela pessoa? É impossível. Sim. É impossível você propor uma solução de um problema que você não sabe todo o contexto. Com certeza. E cada um é cada um. Cada um de nós tem um CPF, cada um de nós tem uma impressão digital. Por que é que nós seríamos diferentes em relação à nossa saúde? É claro que cada um de nós, além do CPF, além da impressão digital, temos a suplementação ideal. Somos todos diferentes.
Por isso, cada um de nós tem, no mínimo, o direito, merece um olhar mais profundo e individual. E foi justamente essa questão que nós levantamos no último podcast, que eu falei que toda dieta funciona, mas nem toda dieta é para todo mundo. E justamente pelo fato de existirem grupos onde todos são encaixados no mesmo perfil. É a mesma dieta para todo mundo, é o mesmo treino para todo mundo. Então, realmente, nós somos seres individuais, né, com necessidade de prescrições individuais também, personalizadas para cada alteração, né, para cada déficit, para cada contexto clínico. É, perfeito. E é por isso que eu estou aqui, doutora Patrícia. Eu tenho 53 anos de idade e eu não estou mais para ficar participando de programas que não vão levar informação de qualidade. Mas não mesmo. Olha a minha honra. É, a minha. Doutora Márcia, existe assim algum erro comum que as mulheres tentam compensar esse declínio hormonal? Açúcar, doutora. Eu acho que é o erro mais comum. A mulher tenta compensar as deficiências hormonais com açúcar, mas elas não sabem disso. A pessoa que não dorme bem, como eu já disse, ela não produz bem melatonina, que é o hormônio mãe de todos. Sim. E aí ela vai ser compulsiva com açúcar. Vai piorar a compulsão. Exatamente. Então, é o pior erro que elas podem cometer, é compensar com açúcar. É um ciclo, né, vicioso. Se não cuidar de todas as pontas soltas ali, vai ser difícil de sair, né? Doutora Márcia, assim, falando sobre expectativa e realidade, o que de fato os pacientes buscam pelo tratamento de reposição hormonal e o que eles esperam e o que eles têm de resultado na prática? É diferente? É diferente, doutora. Existem dois extremos. O extremo do milagre, aqueles que querem. Eu conheço bem esse extremo. Exatamente. Sim. E aquele extremo que acha que não precisa de fazer reposição hormonal. Então, são dois extremos. Sim. extremamente. Extremos. Exatamente. Então, quando eu identifico esses extremos, eu tento mostrar de forma holística por que é que que essa situação não vai dar certo. Como assim de forma holística? Eu tento mostrar através das relações que a pessoa tem com ela mesma, as relações que ela tem com a sociedade, as relações que ela tem com a alimentação, com a ecologia, com a espiritualidade. Tento mostrar para elas, diante desse diálogo interno, que a resolução do problema só vai acontecer com a participação dela. Então, não existe milagre nessa situação sem a participação dela. E o lado oposto, que é a pessoa que acha que não precisa de reposição hormonal de jeito nenhum, que eu estou ótima, que eu estou muito bem, eu tento ser mais investigativa do ponto de vista de exames laboratoriais, exames de imagem, de exames como a termografia, que são exames funcionais, a microscopia de campo, que é um exame funcional, eu mostrar para ela a realidade em que ela se encontra. Doutora Márcia, a gente atende muito pacientes com experiências e traz para a gente essa experiência, né? Então, eles já criam toda essa situação. Eu já fiz reposição hormonal e não deu certo. E essa questão da rede social, falar muito sobre hormônio de forma ruim. Eu acho muito importante essa abordagem que a senhora disse, de primeiro explicar o que de fato é hormônio, né? Hormônio é o que a gente produz. Então, o que nós temos não nos causa câncer, nem qualquer outro tipo de doença. Essa sinalização celular que o hormônio faz é importante de forma preventiva. Tanto é que a maioria das doenças, elas aumentam a incidência e surgem
pós-menopausa e pós-andropausa. Agora, é diferente de um medicamento sintético que você comprou e tomou. Aquilo não é hormônio, né? Não estou dizendo que não tem indicação, né? Existem tratamentos onde serão necessários o uso, mas isso não é hormônio. Ou o esteroide anabolizante lá que o atleta usou e teve um problema de saúde, saiu a notícia no jornal. Esteroide anabolizante também não é hormônio, né? O que nós temos no nosso corpo, que nós produzimos a vida toda, com funções importantes para o nosso organismo, é hormônio. Então, quando o paciente vem para fazer este tratamento, nós temos que buscar doses fisiológicas o mais similar possível que ele teve a vida toda. Dessa forma, o tratamento será protetivo para ele. E a experiência dele vai ser extraordinária. Exatamente. Fato. Não é outro resultado, a não ser uma experiência extraordinária. Porque se não houver a criação do vínculo, do entendimento daquele ser humano que está diante de você, a experiência vai ser ruim. Por isso que aconteceu a experiência ruim lá atrás. Não houve um olhar verdadeiro, pleno, para tudo, doutor. Olha para o seu paciente. Se não tiver isso, a experiência dele sempre, do paciente sempre vai ser ruim. Mas se você para, se você escuta, se você enxerga, aí o resultado do seu paciente vai ser extraordinário. É o vínculo de confiança, né, doutora Márcia? É. E o paciente, ele é responsável pela própria saúde, né? A medicina que nós fazemos, ele é a peça principal, porque ele precisa adotar hábitos de vida saudável, né? Então, eu falo muito com eles, né? Eu não posso fazer por você. Então, você precisa ser responsável pela sua parte. Doutora Márcia, tem uma pergunta assim, do fundo do coração agora, para ser bem emotiva mesmo. O que a senhora diria para todo o público que está assistindo, principalmente para as mulheres que precisam de ajuda, que eu sei que muitas vão se identificar, que vão ouvir e vão falar assim, nossa, eu sinto isso, ou eu estou nesta etapa da minha vida e ainda não encontrei um tratamento. E elas precisam de ajuda. Qual que é o conselho que a senhora dá para essas mulheres? Que elas não estão sozinhas. Ah, mas não mesmo. Elas não estão sozinhas. E mesmo se nós não tivermos todas as respostas, doutora, nós vamos sim buscar todas as respostas para ajudá-las. Doutora Márcia, para encerrar, o que você diria para a doutora Márcia de 10 anos atrás? Não. Obrigada. Obrigada por ter sido tão corajosa. Obrigada por não ter desistido de mim. Obrigada por ter mudado toda a sua vida. Obrigada por me amar verdadeiramente. Que lindo! Doutora Márcia, assim, para a gente encerrar o nosso quadro e falar um pouco sobre isso, primeiro eu gostaria de te parabenizar pelo trabalho lindo que a senhora faz todos os dias. Eu posso realmente dizer sobre isso porque eu estou lá, vendo seus pacientes sempre sorrindo, sempre sendo muito bem recebidos, com atendimento humano. Infelizmente, isso não é comum, nós sabemos. E também te agradecer por ter acreditado em mim também, falando sobre a doutora Márcia, que acreditou nela mesma. Doutora Márcia, a doutora que acreditou em mim mais do que eu mesma, gente. E ela foi mais de uma vez, inclusive, né? Foi uma coisa assim que a gente fala que foi de Deus. Que lindo. E eu sou muito feliz em fazer parte dessa equipe. E de pessoas, é o que eu sempre falo, de pessoas com um propósito em comum. E esse propósito é o bem do paciente.
Então, muito obrigada por ter participado, muito obrigada por estar ali presente na minha vida, por me ajudar, por ser uma grande mestre para mim também e uma pessoa que eu me inspiro muito. Obrigada por ser eu no futuro. Ah, quem me dera, gente. Eu espero alcançar um dia algo próximo. Vamos colocar assim. Obrigada, doutora. Bom, pessoal, obrigada a todos vocês que estiveram presentes em mais um episódio. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com todas aquelas pessoas que vocês acreditam que serão beneficiadas. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, tá? Tanto o meu quanto da doutora Márcia e da nossa clínica integrativa Ipatinga. Estamos aguardando por vocês. Até a próxima!